Estamos falando sobre quedas e já sabemos que o banheiro é o lugar onde elas mais acontecem. Se você não viu esse vídeo, não perca esse conteúdo. Você sabia que o quarto é um lugar frequente de queda em idosos? A gente já conversou bastante aqui nos vídeos anteriores sobre as possibilidades de quedas dos idosos e também que podemos prevenir para que isso não aconteça, não é? Então, hoje vamos falar de um cômodo que muitas vezes é um local em que os idosos vão grande parte do tempo: o quarto. É importante que você avalie como o idoso usa esse ambiente, onde ele mais fica, seja na cama ou seja em uma poltrona, e os ambientes acessados próximos a ele. Muitas vezes é comum que exista um banheiro próximo ao quarto, usado com frequência. Você deve observar onde fica o ponto de acesso da iluminação na entrada do quarto. O interruptor está próximo à porta de entrada do quarto? Em boa altura e fácil identificação do idoso? Isso é importante porque a luz deve ser acendida assim que ele chegar nesse ambiente. Lembre-se do que falamos no vídeo anterior sobre iluminação. Lugares escuros oferecem risco para qualquer um de nós. Ainda pensando na iluminação, é interessante que se tenha uma luz de vigília, baixinha, acesa durante toda a noite. Ela vai facilitar com que o idoso se oriente no quarto ao acordar durante a noite, por exemplo, o que é super frequente devido ao uso do banheiro no período noturno. Quando o idoso for um pouco mais dependente ou tiver um alto risco de queda, por exemplo, deve ser instalada uma campainha próxima à cama, para que ele acione por ela pelo seu cuidador. Caso ele seja incapaz de acionar, sensores podem ser instalados para identificar o movimento de se levantar. São equipamentos fáceis de encontrar, além de terem baixo custo. Você acha em lojas de material elétrico, iluminação ou até mesmo em lojas de materiais de construção. O colchão deve ser de densidade adequada ao peso do idoso e firme o suficiente para facilitar o sentar e levantar. Quando você vai até uma loja escolher um colchão, o próprio vendedor sabe te orientar. Você só precisa saber o peso do idoso. Você pode também observar o idoso na ação de sentar e levantar. Você percebe se ele faz isso com facilidade ou se desequilibra um pouco? Ele precisa de apoio das mãos? Caso a resposta seja sim para essas perguntas, um colchão mais firme poderá ajudar nesse movimento. Saiba que colchões macios aumentam o grau de dificuldade de transferência do idoso, que afunda na cama, tendo limitações para trocar de posição. A altura da cama é extremamente importante. Camas baixas oferecem risco, portanto, elas devem ter em torno de 50 centímetros de altura do chão. Assim, irão facilitar a mobilidade do idoso. Claro que para cada idoso com sua altura, há um tamanho melhor, mas um profissional especializado poderá te orientar sobre o mais adequado. Dependendo de como é o sono do idoso e do seu grau de dependência, grades de proteção poderão ser utilizadas para evitar as quedas no período da noite. É interessante que os objetos pessoais de uso frequente, como óculos, sejam posicionados próximos do idoso, favorecendo seu alcance e evitando que ele precise se locomover durante a noite. Nos armários, os objetos de maior uso devem estar em uma altura funcional, entre os ombros e o quadril, para facilitar o manuseio. Nada de tapetes, objetos e fios soltos. Já sabemos que eles oferecem risco para tropeços e devem ser evitados. Coloque em prática essas medidas e previna uma queda nesse ambiente tão usado que é o nosso quarto. Espero que a prosa tenha sido boa. Até a próxima!